de consciência da imortalidade da alma. O Espiritismo, em essência, diz Allan Kardec, é uma filosofia e uma ciência de consequências religiosas. Filosofia porque nos apresenta todo um corpo teórico de entendimento e raciocínio a respeito da natureza do espírito e a respeito da nossa natureza divina enquanto criaturas. Ciência porque se organiza como um corpo científico através de um todo racional que segue as bases dos princípios científicos, apresentando-se como uma doutrina lógica, racional e profundamente coerente. No entanto, esta filosofia e esta ciência têm consequências religiosas. Não é o Espiritismo uma religião formal no sentido de ser uma religião cheia de ritos, dogmas, conceitos a serem obedecidos ou regras a serem seguidas. Esta não é a proposta religiosa do Espiritismo. O Espiritismo é religião enquanto essência. Do latim religare, a palavra religião quer dizer reconexão entre a criatura e o Criador. Ponte que se estabelece movimentando na criatura a própria presença do Pai em si. Então, quando a ciência e a filosofia espírita são bem compreendidas, elas nos levam necessariamente a um movimento religioso. Elas não permanecem como conceitos belos que são apenas enunciados pelos lábios, nem teorias bonitas que explicam a vida distantes do coração. O Espiritismo, quando apreendido, quando sentido no coração profundamente, ele leva a uma transformação de vida. O que nos lembra as palavras do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, quando nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É muito bonita a experiência de Paulo de Tarso, porque ele compreendeu que o Evangelho não era apenas mais um enunciado belo das letras religiosas da sua época. Era uma profunda transformação de vida a partir de uma compreensão do Cristo como mensageiro de Deus. Então Paulo introjetou Jesus em um movimento muito profundo de uma adoração interna e permitiu que aquilo fizesse um movimento nele. O mesmo acontece conosco quando nós compreendemos o Espiritismo. Chegamos muitas vezes ao centro espírita através dos nossos sofrimentos, das nossas dores, através das nossas dúvidas, dos nossos conflitos, das nossas dificuldades. E vamos, pouco a pouco, nos estudos, descobrindo respostas que vão falando aos nossos corações. E estas respostas vão enchendo-nos de algo novo, de uma nova perspectiva de vida, de uma nova visão, de um novo ponto de vista, de uma nova esperança, de um novo entusiasmo. E tudo isso movimenta as engrenagens da alma para que o nosso melhor aflore. Para que aquela natureza divina de que somos portadores e que é a nossa essência verdadeira, apareça e surja como a grande realidade nas nossas vidas. E é por isso que o espírita se reconhece pela sua transformação moral. Pelos esforços que faça por domar as suas más inclinações. Pelo número de aflitos a que leve consolo. Pelo número de corações a que beneficie com a sua presença, com a sua palavra, com a sua ação. Porque o espírita, quando compreende o espiritismo, se transforma em força transformadora do seu meio, através do exemplo e não da pregação. André Luiz tem uma expressão muito bonita para isso. Ele diz que o espírita verdadeiro é levedo que fermenta a massa. Se transforma num fermento nutriente, porque ele faz crescer o meio aonde se encontra. Como? Através do contágio da experiência amorosa. Através da contaminação do bem. Porque passa a viver o bem em si, porque passa a renovar a sua própria vida e então, naturalmente, passa a renovar o seu ambiente. Daí o Espiritismo colocar uma ênfase tão importante
no processo da iluminação interior, da transformação interior do próprio homem. Me lembro que virei espiritista com 16 anos de idade. E naquela época, não faz muito tempo, o Evangelho me seduziu com uma força muito grande. Na verdade, me lembro de ter acordado como de um transe de fascinação. Porque me lembro, certa vez, de estar voltando do centro espírita e, de repente, como se os olhos se abrissem, e eu falei para mim mesmo, meu Deus, o Evangelho, como que eu pude esquecer? Como quem sai de um transe que o próprio processo encarnatório realiza e que a gente, muitas vezes, pelas ilusões da vida, se deixa conduzir. Então, naquele momento, aquilo fez muito sentido para o meu coração. E eu comecei num grande esforço de vivência, mas os primeiros esforços, eles são esforços ainda desconectados do sentido real e profundo do Espiritismo. Me lembro que naquela época eu via as pessoas dando passe. Não sei se eu já contei esse caso aqui, mas se contei, me permitam contar de novo. Eu lembro que naquela época eu via as pessoas dando passe, achava bonito o passe. Um adolescente ainda deslumbrado com as questões espíritas, lembro que cheguei para o dirigente e disse assim, eu posso dar passe? Ele olhou para mim com muito carinho e disse, não, meu querido. E eu olhei para ele e disse, por que não? Ele disse, porque você precisa compreender, porque você precisa estudar, porque você precisa se desenvolver um pouco. Fazia poucos meses que estava no estudo da doutrina espírita, ainda um jovem inexperiente, desconhecendo, mas já movimentando aquelas fibras íntimas do desejo de servir. E quando a gente ainda não sabe como servir, a gente quer servir como o outro serve. Então, eu pedi a ele. Mas como ele não me deixou dar passe, então eu resolvi a situação do meu próprio jeito. Eu fui para casa e cheguei em casa e estava sozinho com meu irmão. Meus pais tinham viajado e eu e meu irmão mais novo estávamos em casa. Somos 3 lá em casa. E então, o meu irmão mais novo estava naquela fase que eu chamo de fase da vaca. Vocês conhecem a fase da vaca? É aquela fase da adolescência que o adolescente não fala, ele muge. Você pergunta qualquer coisa para ele, ele responde só Não é assim? Você não consegue estabelecer um diálogo. Eu chamo isso de fase da vaca. A gente não conseguia conversar com meu irmão. Então, meu irmão tinha se isolado num quartinho, inclusive, mais ao fundo da casa, e havia uma grande distância entre nós. Mas quando há interesse, você sabe que o adolescente fala com muito bom som. E como eu tinha acabado de voltar do centro espírita, e tinha acabado de ouvir a respeito do Evangelho, eu resolvi fazer um sanduíche e perguntei para ele, você quer que eu faça para você? E o adolescente, quando lhe interessa, ele fala com todas as palavras. Ele disse, sim, eu quero. Então eu fui lá fazer o sanduíche. Como eu queria dar passe e não podia dar passe em nada, resolvi dar passe no sanduíche. Botei o sanduíche em cima da mesa, estendi a mão e comecei a orar. E fazer os movimentos que eu sabia. E eu lembro de ter sentido pela primeira vez a sensação que sinto até hoje a dar passe. Os fluidos fluírem pelas mãos. Compreendi mais tarde com Allan Kardec em o livro A Gênese, que basta o espírito desejar que o fluido se locomove. Então não precisava ter espírito nenhum para dar passe ali naquele sanduíche. Bastava que eu quisesse dar passe naquele sanduíche que o fluido naturalmente se locomoveria naquela direção. E fiquei ali um bom tempo. Vocês sabem que presunto é difícil de fluidificar. Então fiquei ali um bom tempo naquele sanduíche. Quando acabei, comi o meu e esqueci do assunto. Afinal de contas, já tinha feito o que eu queria. E fui para o quarto. Lembro que eu estava lendo um livro de André Luiz. Avisei a ele que o sanduíche estava pronto. Esqueci dele, esqueci do sanduíche, esqueci daquela história. Um pouco depois, ele bate na porta do quarto. E eu pergunto a ele, o que foi? Ele pergunta, posso entrar? E eu disse a ele, pode. Então ele abre a porta do quarto, com um sorriso daqui até aqui, chega perto de mim silenciosamente, me dá um beijo no rosto, sorri e sai. Naquele dia, o Espiritismo começou a entrar para dentro do meu coração. Porque então eu pensei assim, meu Deus, se um sanduíche fluidificado faz uma coisa dessa, imagino que não fará um ato de amor genuíno. E então eu comecei a compreender que a transformação e a iluminação interior que o Espiritismo nos propõe são pequenos gestos de esforço e boa vontade no bem, que nós fazemos quando sensibilizamos o nosso coração pouco a pouco. Quando deixamos que o nosso coração vá pouco a pouco
se transformando e permitindo que a gente dê passos que diminuam a distância que nos separa do outro, através das ilusões que nós criamos no dia a dia. E naquela época eu lembro que a minha casa se pacificou. E eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, que coisa maravilhosa, o Espiritismo transforma a gente, transforma a casa inteira. E ela olhou para mim com um sorriso bem típico da minha mãe, daquele sorriso de sabedoria, que olha o filho descobrindo alguma coisa importante, e disse para mim: ah, meu filho, não, só você mudou aqui em casa. E aí eu percebi que quem tocava terror naquela casa era eu. Bastava que um tivesse se acalmado, que a casa se acalmou. Porque às vezes nós temos essa capacidade de perturbar o ambiente onde nós estamos sem o perceber. Perturbamos com as nossas exigências, perturbamos com as nossas pequenezes, perturbamos com as nossas intrigas, com as nossas calúnias, com as nossas fofocas, perturbamos com as nossas queixas, com as nossas lamentações, com a nossa ansiedade. Vamos levando perturbação e semeando perturbação onde estamos. E às vezes a nossa simples presença consegue agitar um ambiente. Da mesma forma, a nossa presença transformada consegue acalmar um ambiente e consegue modificar o espaço onde nós estamos, através do contágio de pequenos esforços de amor. Então, a iluminação interior que o Espiritismo nos propõe é a consciência de que esta filosofia e esta religião e esta ciência representam movimentos de conexão aos princípios religiosos que transformam a nossa vida. E para isso, é preciso compreender o que seja esta iluminação. Porque muitos acham que iluminação é um movimento exterior de aparência de santidade. É uma obediência a um código de conduta. É uma repetição de princípios religiosos que os outros esposam. Não. Iluminação interior é um profundo mergulho em si mesmo para tomar consciência de quem se é, do que se necessita e do que se precisa em cada momento da vida. A palavra humildade, ela vem de humus, terra, e ela representa fertilizante. Uma pessoa humilde não é uma pessoa estereotipada. Uma pessoa humilde é uma pessoa consciente do seu lugar e do seu papel, ocupando o lugar e a responsabilidade que lhe cabe ali aonde Deus lhe plantou. O humilde reconhece as capacidades e reconhece as potencialidades que está ao seu dispor e as utiliza, sem menosprezar e sem achar que é maior do que alguém por aquilo que tem. Apenas ocupa o seu lugar. Então, quando nós assumimos, por exemplo, princípios de humildade que negam a capacidade de cada um de nós, ou que adotam comportamentos estereotipados de simplicidade ou de aparência de virtude, isto não é humildade real. Isto é uma máscara de humildade. Humildade verdadeira é você reconhecer quem você é. É reconhecer qual é a sua natureza e saber que ela, assim do jeito que é a sua. E como sua, ela é boa para você. Não é nem melhor, nem pior do que ninguém. É apenas o seu jeito de ser e de estar no mundo. E desse jeito, há um movimento fertilizante, que pode fazer crescer as sementes das virtudes que está ali ao redor. Quando nós olhamos os personagens do Evangelho, nós vemos que todos eles passaram por este movimento de reconhecer qual era o seu papel e qual era o seu lugar. Nenhum dos personagens do Evangelho foi chamado por ser iluminado. Todos eles foram chamados por terem potenciais de luminosidade dentro do coração. Nenhum daqueles que se tornou célebre se tornou porque já trouxesse virtude dentro do coração. Os 12 diretamente chamados por Jesus eram humanos, imperfeitos e comuns. E como humanos imperfeitos e comuns, tiveram que descobrir dentro de si qual era o convite que Jesus fazia a cada um deles.
porque dentro deles não havia experiência ainda daquela entrega divina que Jesus representava. Quando nós vemos, por exemplo, Paulo, que era ainda então Saulo, nós vemos um movimento de transformação muito bonita. Todos vocês sabem que Paulo vê Jesus na estrada de Damasco, literalmente se assombra diante daquela luz. Há quem diga que ele caiu do cavalo, mas os historiadores dizem que ele não caiu nada, que na verdade ele só viu Jesus naquela luminosidade e de repente a sua vida se transforma, porque ele que era perseguidor é chamado pelo símbolo da perseguição para ser um agente de transformação. Vejam a figura ímpar de Jesus. Busca o outro na sua sombra. Busca o outro mergulhado profundamente no seu não saber, no seu desconhecimento, na sua ignorância. Não julga, não critica, não pune, não condena. Apenas conclama a transformação interior. Quando ele pergunta para Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está perguntando a ele, qual é o alvo da sua ira? O que é que você verdadeiramente quer combater? Qual é a luta que você combate no seu interior? Porque você busca condenar os cristãos numa luta vazia, desconhecendo o que é verdadeiramente a essência daquilo que você combate. Qual é a tua verdadeira luta interior, Saulo? Qual é a tua batalha? E ao mesmo tempo que ele pergunta, ele já responde. Ele diz, Saulo, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Ou em palavras modernas, duro te é dar murro em ponta de faca. Duro te é ficar insistindo em um caminho que te fere. Porque você traz dentro do seu coração um profundo amor por esta causa e não percebe que este que você persegue é o mesmo exemplo da causa que você traz como ideal dentro do seu coração. E naquele momento, Saulo cai em si. Ele tem um despertar de consciência, ele tem uma ampliação de consciência. E ele percebe que a sua luta é vazia. E que ele está exatamente lutando contra o seu próprio ideal. Há movimentos em nós que destroem ao invés de somar. Às vezes nós somos idealistas e contribuímos para a destruição da causa que nós amamos. Às vezes nós somos trabalhadores e membros de uma casa espírita e contribuímos para a derrocada daquela casa espírita. Quando, por exemplo, nós deixamos que o nosso personalismo ganhe mais espaço na casa do que a presença do Cristo. Quando nós deixamos que a nossa vontade seja mais importante do que o Evangelho redivivo. Quando nós impomos as nossas regras como normas, ao invés de ter o Evangelho como preceito. Amamos o ideal, mas trabalhamos contra ele. Diz Jesus para nós, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Ou em outras palavras, olha para dentro de si, para reconhecer se as suas atitudes estão alinhadas com os ideais. Porque o espírita se reconhece por ter coerência entre os seus valores e as suas atitudes. De nada adianta ser um bom orador e falar maravilhosamente sobre o Evangelho e discriminar pessoas. De nada adianta conhecer todas as letras da palavra do Cristo e ser alguém que não abre o coração para a fraternidade legítima. Duro te é recalcitrar contra os aguilhões, diz Jesus a todos nós, Saulo. E Saulo então vai ser socorrido exatamente por aquele que ele perseguia. Porque Jesus chama exatamente Ananias para socorrer Saulo. E Saulo estava indo atrás exatamente de Ananias e dos cristãos que estavam na cidade de Damasco. Por que Jesus chama Ananias? Por que Jesus não faz diretamente o despertar de Paulo? Porque Jesus queria mostrar a Paulo que aquele que ele considerava inimigos era exatamente os grandes amigos do seu coração.
E aí nós transcendemos a letra para pensar no símbolo. E pensamos em quantos inimigos íntimos nós cultivamos e quantas lutas desnecessárias nós batalhamos dentro de nós, quando são os nossos próprios inimigos íntimos que nos socorrem. Diz Jung que ninguém se torna iluminado ao imaginar formas luminosas, mas uma pessoa se torna iluminada ao tornar consciente a escuridão. Vejam que interessante a fala de Jung. Ele diz que ao encarar a nossa sombra, é que então o processo da autoiluminação acontece. Quantos sentimentos nós tratamos como inimigos dentro de nós, quando são nossos parceiros? Quantas características de personalidade nós brigamos e tentamos reprimir, quando elas fazem parte de nós e podem ser utilizadas a nosso serviço? Quantas lutas internas desnecessárias nós batalhamos ao levantar as armas contra nós mesmos no desamor, quando podemos tomar a nós mesmos na nossa integralidade a serviço do bem? Somente quando alguém mergulha em si mesmo para encarar a sua sombra é que a verdadeira iluminação interior pode acontecer. O que acontece com Saulo de Tarso no momento em que Ananias lhe chama? Escamas caem dos seus olhos e ele volta a enxergar, porque tinha ficado momentaneamente cego. Tinha ficado cego para o caminho que ele percorria, porque momentaneamente Jesus retirou-o daqueles ideais falsos que ele esposava. De repente ele percebeu que a sua luta era vã. E ele ficou momentaneamente cego. Então chega Ananias, impõe-lhe as mãos e as escamas caem dos olhos de Paulo. Ou seja, abre-se-lhe as vistas para a realidade espiritual. E ele então enxerga. Ele enxerga que aquele aparente inimigo é seu amigo. O mesmo acontece conosco quando nós mergulhamos dentro de nós. Quando nós passamos a acolher o ser comum e imperfeito que somos. Quando nós nos percebemos amados e convidados a sermos servidores na nossa imperfeição. Quando nós percebemos que Jesus não pede de nós nenhuma santidade de aparência, pede apenas entrega íntima de verdade, assim como estamos. Luz e sombra, beleza e feiura, conflitos e dores, ambiguidades. Convidando a amar os inimigos internos que nós perseguimos. É interessante porque o Evangelho diz que com Jesus, há uma determinada passagem que fala, que quando Deus manda, até o demônio lhe serve. De qual demônio o Evangelho está falando? Dos nossos demônios interiores. Está falando das nossas sombras. Quando nós nos colocamos a serviço do bem, até a nossa sombra passa a servir. Por quê? Porque até aquilo que nós temos de aparentemente negativo passa a ser utilizado a serviço do bem. Por exemplo, quando Jesus precisa que uma tarefa aconteça, quem que você acha que ele pega? O mais humilde ou o mais orgulhoso? Mais humilde ou mais orgulhoso? Mais orgulhoso. Frequentemente. Por quê? Porque frequentemente o mais orgulhoso é também aquele que tem mais iniciativa, é o que tem mais força de ação, é o que tem mais capacidade de romper, é o que enfrenta com coragem, com a sua arrogância. O que Jesus faz? Jesus convida aquele com a sua sombra para direcionar aquela potencialidade para o bem. Não é? E faz com que aquela característica que é aparentemente sombria se converta numa característica iluminada. A maioria de nós dirigentes fomos chamados assim. Jesus olhou assim, deixa eu ver, qual é a sua característica? Vamos trabalhar. E a humildade vai sendo conquistada no próprio trabalho. Por quê? Porque quando a gente vem para o nosso trabalho no bem cheio da nossa sombra, o próprio trabalho no bem vai fazendo com que a gente aprenda o que é a virtude, que vai aflorando ali. O
Então é muito interessante. As pessoas ficam olhando a gente, palestrante, e falam assim, nossa, mas vocês são tão iluminados, tão humildes. Não somos, não. Somos os mais vaidosos. Jesus, quando precisa de um servidor, ele fala assim, quem que é o mais vaidoso? Quem que gosta de aparecer? Aquele ali. Então chama ele para ser palestrante. Por quê? Porque ele vai ter coragem de enfrentar uma multidão com a maior tranquilidade. E vai perceber pouco a pouco que o trabalho da oratória não representa o seu potencial, mas representa o canal onde ele mesmo vai encontrar a sua autoiluminação. A vida vai tomando os nossos inimigos a nosso serviço. Vai tomando a nossa sombra a nosso serviço. Então o que aconteceu com Paulo? Caiu as escamas dos olhos dele. O que é que acontece logo em seguida? Ele se recolhe. Se recolhe para onde? Para o deserto. Por que vocês acham que Jesus chamou Paulo de Tarso, gente? Porque era o mais orgulhoso. Porque era o mais cheio de iniciativa. Porque era o com mais força de trabalho. Jesus só precisou fazer o quê? Direcionar aquela potencialidade para o bem. Que estava sendo direcionado para destruição e para rigidez, foi direcionado agora para o bem. Então, qual é o primeiro ato de Paulo? Ele mergulha em si mesmo. Ele vai passar 2 anos no deserto. Ele vai mergulhar no estudo da Boa Nova. Ele vai fazer uma introspecção para reconhecer qual é o padrão que ele tinha, qual é o convite que a Boa Nova faz. É o que acontece com todos nós no primeiro momento da transformação. Nós passamos pelo deserto. Ninguém nos acompanha nessa tarefa. É um espaço de solidão. É um espaço de aridez íntima. É um espaço de desconforto. É um espaço de esforço. É um espaço de transformação. É aquele momento que você já não se sente mais à vontade para ser quem era, mas ainda não aprendeu a ser algo novo. E sente que a casa está em reforma. E sente que o íntimo está aquela bagunça. E ainda é conflito. E ainda é dualidade. E afloram os dois movimentos. E você tem que aprender a manejar o pé no freio e o pé no acelerador. O freio no homem velho e o acelerador no homem novo. Esse tempo de deserto, ele é essencial. Quem não suporta o tempo do deserto não conhece o tempo da transformação. Porque não há como passar pela transformação sem enfrentar o deserto. 2 anos Paulo ficou mergulhado. E na hora que ele começa o trabalho da Boa Nova, ele é um homem novo. Agora a sua sombra está a serviço do bem. Não está mais a serviço da destruição. Está agora a serviço da construção. A mesma força que antes ele enfrentava os outros para perseguir, ele vai ter coragem de entrar com a cara limpa na casa do caminho para poder enfrentar os apóstolos e mostrar que está renovado. E ser aceito no colégio apostólico. O processo da iluminação interior é um processo de se apropriar da nossa verdade íntima. Ninguém se torna iluminado sem se tornar mais verdadeiro, mais honesto e mais espontâneo consigo mesmo. Essa é a trajetória de todo servidor. Vejamos Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura. Mas não só baixa estatura física, era também um homem que se considerava de baixa estatura moral. Havia enriquecido ilicitamente. Mas chega um momento em que ele deseja ver Jesus. E Jesus passa pela sua cidade. Ele então sobe em um sicômoro, em uma figueira brava, para poder ouvir e ver a Jesus. A figueira representa as muletas psicológicas que nós utilizamos para nos elevarmos. Jesus para debaixo da figueira, olha para Zaqueu e diz para ele: Zaqueu, desce, porque ainda hoje me convém cear em tua casa. Veja a postura psicológica de Jesus. Zaqueu está mergulhado na culpa. Zaqueu está mergulhado no sentimento de insuficiência. Zaqueu está mergulhado no sentimento de indignidade. Ele sabia que ele enriquecera ilicitamente, ele sentia-se culpado
ele não se sentia capaz de ver Jesus olho no olho, e Jesus para diante dele e diz para ele: Zaqueu, hoje ainda eu quero estar na sua casa. O que Jesus faz naquele momento? Jesus olha para Zaqueu e diz assim: eu não me importo com nenhum dos seus sentimentos. Eu vejo a sua grandeza que você ainda não vê. E eu te trato com a dignidade de um filho de Deus. Você é digno, Zaqueu. Assim como você é profundamente digno. E eu te digo, quero estar hoje ainda na sua casa. Jesus não exalta nenhuma culpa de Zaqueu. Ele já estava mergulhado na culpa. Ele já sabia das suas responsabilidades. Jesus não fala para ele de nenhum sentimento de indignidade, porque Jesus não estava preocupado com códigos morais. Jesus fala para ele da natureza divina de que ele é portador. E diz para ele: Zaqueu, vem você com a sua sombra inteira. Vem você inteiro, do jeito que você é. Assim, do jeito que você é, eu vou entrar na sua casa. E o que acontece? Zaqueu abre as portas da sua casa. Jesus passa a noite com Zaqueu, junto com os apóstolos. Jesus prega, Zaqueu ouve. Zaqueu se sente tocado pela experiência de dignidade que Jesus lhe proporciona. E no dia seguinte, ele é um homem renovado. Porque assim como Paulo, as escamas caem dos seus olhos naquela noite. E ele diz: se alguém eu prejudiquei, restituí-lo-ei 4 vezes mais. Por que Zaqueu faz isso? Porque naquela época o direito romano prescrevia como a maior das penalidades de alguém que fosse desonesto, que restituísse ao outro 4 vezes mais. Jesus ouve Zaqueu. Aliás, Zaqueu ouve a Jesus. Zaqueu se toca pela experiência de dignidade. Zaqueu não ouve de Jesus condenação, não ouve crítica. Zaqueu não entra na autocrítica. Zaqueu entra na autoconquista. E na hora que ele mergulha dentro dele, olha para a sua culpa, encara a sua sombra, ele diz: sim, a responsabilidade é minha. Eu enriqueci tomando do outro. E se eu tomei, é meu dever restituir. Quanto eu restituirei? Restituirei com juros. Restituirei o máximo que eu posso. Assim faz Deus conosco. Convida-nos a olhar para as nossas sombras e para a nossa responsabilidade, não para nos julgarmos, não para assumirmos conosco uma postura moralista de autopunição e autocondenação, porque esta conduta só leva à autodestruição. Jesus convida que nós mergulhemos em nós mesmos e, reconhecendo que somos divinos, encaremos o quanto as nossas atitudes estão alinhadas com os princípios da divina presença. E naquilo que reconhecemos não estar, Jesus nos convida: alinha, reconecta, retorna, volta para a sintonia, volta para casa. É um convite doce, é um convite generoso, é um convite brando, é um convite da experiência da dignidade partilhada. Não há condenação, há um convite a amar a nós mesmos de maneira inteira, mas sem demora, nos alinhar com os princípios divinos do eterno bem. E é por isso que o coração transformado por Jesus não perde tempo em autopunição, não perde tempo em lamentação, não perde tempo em crítica a si mesmo. O coração transformado por Jesus dedica-se a transformar o ambiente através da transformação de si mesmo. Se ontem eu perdi tempo desgastando, agora eu perco tempo, eu me ocupo do tempo construindo. Se antes eu ocupei-me do tempo fragmentando, agora eu ocupo do tempo unindo. Eu agora faço aquilo que preciso. Eu agora encontro a paz interior decorrente deste movimento. Foi isso que fez Maria de Magdala. Emmanuel comenta com muita propriedade que todos gostam de ver e comentar a iluminação de Paulo ou a iluminação de Madalena. No entanto, poucos querem seguir o caminho de renovação que Paulo e Madalena se autoimpuseram. O caminho da disciplina, de domar a si mesmo, colocar rédea nas suas paixões, pisar no freio do seu desejo
incontrolado e aprender a acelerar na direção das virtudes. Porque isso é o deserto pessoal de cada um. Essa é a porta estreita. Isso requer consciência. Requer que a gente mergulhe dentro de nós para reconhecer quem nós verdadeiramente somos. E utilizar o que nós somos, do jeito que é, a serviço do bem. Então Maria de Magdala, após ouvir a presença do Cristo, que lhe tocou com a experiência da dignidade, ela vai enfrentar os seus próprios monstros interiores. Ela vai entrar numa luta entre o desejo e o ideal de renovação, entre a velha figura e o princípio renovador. Hoje, na atualidade do mundo moderno, as portas largas são muito extensas. O convite para nos perdermos de nós mesmos é contínuo e diário. O convite para nos desconectarmos da nossa essência é permanente. Podemos passar todo o tempo mergulhado no vazio de uma vida sem sentido, no vazio de uma vida sem um ideal superior, no vazio de um tempo sem esforços de transformação. Somente quando tomamos para nós o dever e o trabalho de olhar para dentro de nós, é que encontramos um movimento de verdadeira iluminação interior. De acender primeiro um fósforo, depois uma lâmpadazinha, e gradativamente ir conhecendo o que significa o sentimento de comunhão que o Evangelho vai nos ofertando. Gosto muito da figura de Pedro. Acho uma figura humana extremamente simbólica. Pedro, assim como Paulo, estava profundamente mergulhado na sua humanidade. São as figuras mais humanas do Evangelho. Não negam os seus conflitos, não negam as suas lutas interiores. Pedro é chamado por Jesus como um pescador, simples e ignorante. No momento em que Jesus vê o cardume e manda-lhe jogar a rede em outro ponto. Pedro ouve Jesus, colhe tantos peixes que se deslumbra com aquele fenômeno. Jesus então convida-o a segui-lo. Vem e segue-me tu, e eu te farei pescador de almas. Aí eu pergunto para vocês acham que Pedro entendeu? Vocês acham que Pedro sabia que o convite era aquele que Jesus estava fazendo? Vocês acham que Pedro tinha alguma experiência com aquele convite que Jesus estava fazendo a ele? Não. Pedro só se sentiu tão amado e tão tocado por um entusiasmo interior que ele decidiu ir ver o que era aquilo que Jesus convidava. E ele começa então a ouvi-lo. E vai confrontando aquelas palavras novas que lhe deslumbravam com os impulsos do homem velho que viviam dentro dele. E um dia Jesus anda sobre as águas. Pedro duvida. Afinal de contas, ele não tem experiência nenhuma em andar sobre as águas. Como que um homem pode andar sobre as águas? E ele testa Jesus. Senhor, se és tu mesmo, me deixa que vá até ti. E Jesus diz para ele, vem Pedro. O que Jesus faz com Pedro naquele momento? Jesus arma uma cilada para Pedro. Fala, você quer experimentar? Pode vir. Vou te mostrar o que é caminhar sobre as águas. Vamos ver se você aguenta. E Pedro começa a caminhar, sustentado no magnetismo do Cristo. Mas diz o Evangelho que os ventos ameaçavam, soprando fortes, e as ondas bravias. E Pedro retira o olhar de Jesus e começa a naufragar. Ora, quantos de nós nos deslumbramos pelos princípios espíritas, queremos seguir a Jesus, queremos seguir esses princípios renovadores espíritas, ainda não sabemos exatamente o que é isto que nós queremos, mas aquilo nos toca, nos deslumbra, começamos a dar os primeiros passos e então a vida nos testa. Vêm os primeiros naufrágios. Nós fracassamos nos nossos esforços de transformação. Caímos 1, 2, 3 vezes. Queremos ser alguém novo, mas reincidimos nos velhos hábitos,
nas velhas condutas, nas velhas decisões. Começamos a afundar. No momento que Pedro começa a afundar, as mãos de Jesus estão ali estendidas para ele. Porque Jesus armou a cilada e, ao mesmo tempo, armou o socorro. Para consolidar no coração de Pedro aquele ensino. Como a dizer, se você mantém os olhos em mim, Pedro, eu te levo sobre as águas. No entanto, se você olha para a força dos ventos que sopram bravios, ou das ondas que ameaçam, então você vai naufragar. Essa é a experiência da fé. Ninguém se sustenta sem a força da oração. Ninguém se sustenta num ideal de iluminação interior sem persistir no caminho da renovação. A iluminação interior não é algo que acontece de súbito. Ela acontece no tempo, pouco a pouco, em que nós vamos conquistando virtudes através da conquista da nossa própria sombra. Vamos amando a nossa sombra e vamos domesticando os animais selvagens dentro de nós. Vamos adestrando os impulsos primitivos. Vamos libertando princípios renovadores. E de repente descobrimos sentimentos novos, posturas novas, resultados novos. Mas isso só acontece quando nós perseveramos. E quando nós perseveramos com um olhar fixo na figura do Mestre, que nos sustenta e nos ilumina. Sem isso, nós nada podemos. Por isso a prece é um recurso de sabedoria. O trabalho no bem é um recurso de sabedoria. Jesus não espera que nós estejamos iluminados. Ele nos convida assim como nós estamos. E aí há pessoas que dizem, mas Andrei, eu estou tão mergulhado nas minhas dores, nas minhas dificuldades, é assim que Jesus me quer servindo? É exatamente assim. Porque é no trabalho do servir que você vai encontrar o socorro para as suas dores. É no próprio serviço que você vai encontrar o viço de ser. A alegria de viver. A satisfação de encontrar um impulso novo. Por isso que eu disse que Jesus seleciona a gente pela nossa sombra. E vai nos dando as tarefas de acordo com aquilo que nós precisamos conquistar. Porque aquilo que nós chamamos defeitos, muitas vezes são só características que precisam ser apenas reguladas no volume. Uma iniciativa exacerbada vira controle, mas uma iniciativa no volume adequado é uma força de transformação. Um sentimento de valor exacerbado vira orgulho, mas um sentimento de valor adequado gera força de ação. Volume. Apenas regular o volume. Então a pergunta que Jesus fala para nós é: qual é o volume que está baixo em você? Qual é o volume que está alto demais? O que é que você precisa aumentar? O que é que você precisa diminuir? Qual é o freio que precisa pisar? Qual é o acelerador que precisa acelerar? Porque o trabalho da transformação é esse movimento conjunto. Então, enquanto caminhamos sobre as águas do mar das nossas vidas, mantendo os olhos firmes na fé, no aprendizado, no esforço, no trabalho, na dedicação perseverante, nos mantemos sobre as águas. Mas quando olhamos para os rugidos interiores do homem velho que quer sobreviver, quando olhamos para a massa que não nos acompanha e que quer um comportamento diferente, quando olhamos para aqueles que estão ao lado e nem sempre esposam os mesmos princípios libertadores, então começamos a naufragar. Porque então perdemos a referência de nós mesmos. A autoiluminação é desenvolver individualidade nos princípios renovadores do Evangelho. É encontrar-se como filho de Deus. É descobrir-se como potência de amor. É domesticar os impulsos do instinto para despertar
os princípios nobres da razão e da elevação de si mesmo. Então Pedro continua caminhando com Jesus. E um dia Jesus vai perguntar a Pedro: Pedro, o que dizem os homens que eu sou? E Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: Bem-aventurado és, Simão. Não foste nem a carne nem o sangue que te revelaram. Pedro se enche de orgulho. Fica todo feliz. Quase cutuca os outros apóstolos. Ouviu o mestre? Viu o que ele disse de mim? Fica feliz, satisfeito, porque ele foi instrumento do Santo Espírito de Deus naquele momento. Uma compreensão perfeita de Jesus. Mas Pedro é humano. Está lutando com as suas próprias lutas internas de compreensão ainda fragmentárias. Logo depois, Jesus começa a falar do sermão das dores. E aí Pedro olha para ele e fala: Senhor, apieda-te de ti, nada disso há de suceder. Naquele momento, Jesus olha para ele e diz assim: afasta-te de mim, Satanás. Como a dizer, nesse momento, Pedro, você foi instrumento das sombras. E aí, nesse momento, é a hora que os apóstolos cutucam ele. Tá vendo, Pedro? A gente gosta de dar uma cutucada no outro, né? Poucos ainda se alegram com as conquistas dos outros. Ainda faz parte da nossa sombra uma boa dose de inveja. Naquele momento, Pedro é instrumento da sombra. E ele olha para aquilo e se envergonha. Por quê? Porque ali não tem uma compreensão perfeita de Jesus. Ali tem uma compreensão muito falha do Cristo. E por que isso acontece? Porque Pedro não tinha nenhuma experiência com sacrifício pessoal. Então, na hora que ele olha para aquele sacrifício que Jesus diz, ele morre de dó de Jesus. E a dó é uma humilhação pessoal. Então, Jesus o repreende. Vocês vejam, o mesmo Pedro que foi instrumento da luz, é agora instrumento das sombras. Como qualquer um de nós o é. Somos nós que escolhemos o que nós deixamos preponderar em nós. O que nós alimentamos em nós. E então, Pedro está ao lado de Jesus no momento em que os centuriões chegam para prendê-lo. Judas dá o beijo da entrega e naquele momento Pedro vê Jesus sendo tratado com violência. O seu amor por Jesus já é tão grande naquele momento que Pedro é tomado de uma raiva súbita, pega da espada do centurião e com agressividade ele corta a orelha. Qual que era a vontade de Pedro? Era de passar aquela espada na jugular do centurião. Jesus deve ter desviado a bainha para o lado, para pegar só na orelha. E aí o que Jesus faz? Faz a primeira cirurgia plástica da história. Pega a orelha, coloca no lugar e reconstitui integralmente a orelha do centurião. Transformando a vida daquele centurião para sempre. E dizendo a Pedro: Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Vejam vocês, Pedro, discípulo direto por Jesus, 3 anos comungando da presença do Cristo, pregando a boa nova, vendo maravilhas diretamente na fonte, no momento do testemunho, o que ele faz? Liberta a sua sombra. A agressividade é o primeiro impulso. Por quê? Porque o instinto ali dele de preservação leva-o a defender com agressividade aquilo que ama. Quem aqui faria o mesmo? Levanta a mão para eu saber. Vocês estão até bem honestos. Mas ainda tem um bocado de gente iludida. Porque 100% de nós faria o mesmo. É simples. Imagina você diante de um ladrão, e esse ladrão aponta uma faca para o pescoço do seu filho. De repente ele tem um deslize e você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa com aquele ladrão. O que você faz? Você titubeia? Então vocês vejam que 100% de nós possivelmente reagiria igual Pedro. Porque no impulso de defender aquele que nós amamos, o primeiro movimento é de contactar com a nossa agressividade. Diz, não mexe no que eu amo, não.
Tem alguma coisa muito sagrada sendo ameaçada. No entanto, Jesus ensina para Pedro que quem pela espada fere será ferido. Ou seja, não é esse o princípio que eu ensinei, Pedro. A nossa arma não é a espada. A nossa arma é o testemunho do amor. Mas Jesus cobra que Pedro entenda aquilo naquele momento? Não, por quê? Porque Pedro ainda não estava preparado para saber o que era o testemunho do amor. Ali ainda era o momento de Jesus testemunhar para ele. Então vão perguntar para ele 3 vezes. Tu me segues? Não. És um deles? Não. Faz parte desse grupo? Não. Aí o galo canta. E Pedro se lembra que Jesus disse que antes que o galo cantasse, 3 vezes o negaria. Naquele momento, Pedro sente uma dor profunda de não ser capaz de seguir Jesus no testemunho. Naquele momento, Jesus passa ao longe. Pedro o olha e nos olhares trocados, nenhuma condenação. Jesus não diz a Pedro, tá vendo, Pedro? Não falei que você ia me trair? Nenhum movimento egóico em Jesus. Nenhuma afirmação de superioridade através da humilhação do outro. Apenas uma postura profundamente humilde, olhando para Pedro e dizendo, Pedro, levanta que tu és pedra, e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Como a dizer, Pedro, é na sua condição humana que eu te farei divino. Levanta, quantas vezes forem precisas. Ainda não dá conta de testemunhar, prossegue. Ainda não dá conta de fazer, prossegue. Ainda não dá conta de ser, prossegue. Prossegue olhando para o que te limita. Prossegue olhando para quais são as suas amarras interiores. E Pedro vai se tornar o líder da casa do caminho. Com uma força tamanha que ele vai ser aquele que vai ser exemplo para todos os outros. Por quê? Porque ele tinha muita luz. Ele não estava preparado para ser testemunhador no nível que Jesus o estava. Mas ele estava preparado para ser no nível que ele podia ser. E assim como ele estava, Jesus o chama. E aí uma passagem do Ato dos Apóstolos é extremamente simbólica. Diz o Ato dos Apóstolos que Pedro e Paulo passavam e que os doentes os procuravam e ficavam à sua sombra, para que a sombra deles passasse sobre eles. E a sombra de Pedro e Paulo curava. Olha que linda imagem, gente. A sombra de Pedro e Paulo curava. Quando nós nos entregamos a Jesus, até a nossa sombra é tomada a serviço. Com Jesus, até aquilo que nós chamamos de defeitos viram virtudes. Porque Jesus regula o volume no nosso coração. Com doçura. Com humildade. Com caridade. Sem nenhuma condenação. Sem nenhuma crítica. Sem nenhum movimento de subjugação. Sem dizer para nós de forma humilhante o quanto ainda não conseguimos. Mas dizendo para nós de forma amorosa, sempre, recomeça. Levanta. Uma vez mais. Eu te fortaleço. Eu sigo contigo. Vai de novo. Tenta mais uma vez. Vamos em frente. Até que chegue lá. Quando nós olhamos um ginasta olímpico e nos deslumbramos com os movimentos e as piruetas que ele faz com graça e beleza, ninguém para pensar quantos tombos aquele ginasta teve até que aquele movimento rítmico e harmônico se construísse nele. Foram muitas quedas. Mas por que ele chegou até aquele movimento harmônico e perfeito? Porque ele nunca desistiu. Porque ele perseverou. Então disse Jesus, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Qual é o fim que Jesus fala? Não é o fim dos tempos. É o fim dos ciclos em nós. Perseverar até que aquele ciclo se esgote. Perseverar até que aquela fase termine. Perseverar até que aquele movimento se encerre. Nós perseveramos enquanto for necessário. Tantas vezes quantas forem necessárias.
porque o amor do Cristo nos sustenta e a misericórdia da vida nunca falha. Basta que nós mantenhamos o olhar no olhar de Jesus e nós caminharemos sobre as águas. Esse é o processo da iluminação interior. É o processo de comprometer conosco mesmo em fazer o que é necessário para prosseguir no aprendizado das virtudes, para prosseguir no despertar dos divinos dons dentro de nós. Fazendo cada dia o que cada dia necessita, um passo por vez, um movimento a cada instante, um instante só. Se nós fazemos a cada momento o que cada momento requisita, se nós mantemos inteireza e conexão com a nossa vida, então a vida se torna um movimento permanente de renovação e transformação. E os movimentos se seguem com beleza. De repente, nós nos sentimos novos, sem saber como que aquilo aconteceu. De repente, já não afloram com tanta intensidade mais aquelas paixões, aqueles desejos, aquelas vontades, aquele movimento, aquele impulso, aquele automatismo. Nós vamos domesticando aquilo que ainda está selvagem em nós, até que o animal dócil apareça. Está claro isso, gente? Muito bem. Nós vamos conseguir? Ótimo. Então, antes de encerrar, eu gostaria de dizer para vocês que ali fora vocês têm os livros da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. São todas obras com os direitos autorais integralmente doados para o trabalho espírita e que nós sempre trazemos como uma oportunidade para se aprofundar nas temáticas tratadas. Quero apresentar alguns dos meus livros para vocês. Cura e Autocura, uma visão médico espírita, fala de saúde e adoecimento dentro da visão espírita. Alto Amor e Outras Potências da Alma fala do despertar das virtudes em nós, né? Tem muito do que eu falei hoje nesse livro. Reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus. Fala da integração em nós de tudo aquilo que está fragmentado. Nesse livro nós trabalhamos o reencontro com a essência, o reencontro com a força interior, a reconciliação com a família, a reconciliação com os pais. Tem um capítulo sobre síndrome do pânico e fobias na visão médica espírita, um capítulo sobre depressão, tem um capítulo sobre a relação com os pais, muito aprofundado. Enfim, fala desse movimento profundo de reconciliação. Pílulas de Confiança, de Esperança e de Amor, são livros de mensagem do Espírito Dias da Cruz, baseado na carta de Paulo aos Coríntios sobre o amor. E no último versículo onde ele diz: então permanecem a fé, a esperança e a caridade. E o Espírito Dias da Cruz escreveu um pequeno livro sobre cada uma das virtudes que Paulo fala nesse versículo. São livros de mensagens. E lancei recentemente o livro Transsexualidades sob a ótica do espírito imortal. Em 2012 eu tive a oportunidade de lançar o livro sobre a homossexualidade, que fala da orientação sexual, e agora eu lancei o da transexualidade, que fala da identidade de gênero. Orientação sexual e identidade de gênero são coisas distintas. Se você não sabe a diferença entre uma coisa e outra, você precisa ler os dois. Porque não são a mesma coisa e são tratados como se fosse a mesma coisa, né? Orientação sexual é a orientação do afeto, identidade de gênero é a identidade psíquica do indivíduo. Então, nós precisamos conhecer para respeitar, conhecer para incluir, conhecer para amar, como merecem todas as pessoas dignas filhas de Deus, como são todas as pessoas homo, todas as pessoas trans, igualmente dignas, igualmente amadas, profundamente amadas por Deus. E no nosso movimento, falta estudos mais aprofundados dentro dessa temática. Por isso, nós
nos propusemos a lançar esta obra, que traz inclusive vários casos, vários testemunhos de pessoas trans, inclusive pessoas trans espíritas, que deram testemunhos muito bonitos a respeito da sua própria visão, da identidade de gênero à luz dos conceitos espíritas, e isso me tocou muito profundamente. Eu partilho com vocês no livro de uma forma aprofundada. Além disso, livros sobre câncer, sobre dependência emotiva, afetivo sexual, que lançamos no último ano. Livros sobre técnicas para reunião de desobsessão, um livro aprofundado que foi lançado no último ano. Livros sobre psiquiatria, com casos de saúde mental. Livros para jovens, livros para crianças. Tem vários tipos de livros ali à disposição. Eu gostaria de encerrar mostrando para vocês um pequeno vídeo sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. Já tive a oportunidade de falar aqui várias vezes da Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG que acolhe e cuida de crianças órfãs na África. 12 mil crianças órfãs. E cuida através dos centros de acolhimento. Várias pessoas aqui deste grupo são padrinhos, são madrinhas desta organização. E eu quero mostrar para vocês a retrospectiva de 2017 dos trabalhos da Fraternidade Sem Fronteiras. Por favor. Um pouquinho de cada um e um ano inteiro de realizações. Juntos mais longe em 2017. Abraçamos a causa pelo tratamento das crianças com microcefalia. A nossa união deu força ao início dos trabalhos no Centro de Apoio Integrado. É tratamento adequado e esperança para mães e filhos. Ação Madagascar. Chegamos ao sul da ilha e, comovidos com a realidade, iniciamos o trabalho humanitário. Em Nós e Fale, apoiamos a ampliação da escola Danilo Farias. Em Ambovombê, abrimos a primeira unidade e acolhemos as criancinhas que viviam nas ruas da cidade sem estudar. Confeccionamos pastas, uniformes, compramos material escolar e matriculamos 357 crianças na escola. Em Ambovombê, construímos o Campo da Paz. A obra do segundo centro de acolhimento uniu a comunidade, voluntários e trabalhadores locais. Na estrutura simples e ampla, incluindo um centro de atendimento médico e farmácia, passamos a atender 2.500 pessoas. Elas têm acesso à água limpa, tomam banho, escovam os dentes, alimentam-se e lavam as roupas. Realizamos as primeiras caravanas de voluntários a Madagascar. Levamos atendimento médico, orientação à higiene e toda a atenção em trocas cheias de aprendizado e afeto. Em uma mobilização contagiante, a fraternidade atravessou o mar. Lotamos um container de roupinhas, calçados e um consultório odontológico. Alegria aos corações que doaram e receberam. E um novo sonho ganhou asa. Em Ambovombê, vamos construir a cidade da fraternidade. Ganhamos o terreno, lançamos a campanha e, unindo corações, vamos construir 100 moradias. Em volta delas, área para cultivo sustentável, armazenamento de produção, oficinas de trabalho, escola, posto médico, espaço de convivência e lavanderia coletiva. Um ano em Madagascar, muitos passos de fraternidade. A ilha com mais vida e a vida com mais esperança. Esperança também no Senegal. No orfanato Chemin du Futur, iniciamos o trabalho pela autossustentação do projeto com a implantação de uma granja. É oportunidade também para os adolescentes e jovens aprenderem o ofício da avicultura. É formação do presente, preparando para o futuro. A Orquestra Filarmônica Jovem Emanuel passou a integrar os projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. O ensino da música a meninos e meninas da periferia de Campo Grande abre possibilidades para o futuro e inspira um novo sentido à vida. É harmonia para quem toca e quem ouve,
é a música tocando o coração. É tempo de acolher. Em 2017, a Fraternidade foi à fronteira do Brasil com a Venezuela. Conheceu a realidade dos imigrantes que tentam vencer a pior crise humanitária do país. Confiantes na solidariedade do povo brasileiro e com o apoio de voluntários e empresários locais, construímos e inauguramos em Boa Vista o Centro de Acolhimento. O que se vê no dia a dia é uma comunidade unida e disposta a oferecer o melhor de si para recomeçar. Maravilha, nosso sonho de... Em Moçambique, ao longo de todo o ano, semeamos. Voluntários transferiram conhecimento com o vigor do coração. Ensinamos os filhos de agricultores a plantar, aproveitando o que de bom e em fartura a natureza dá. Envolvemos os pais e, por meio de diversas atividades, educamos as crianças para o respeito e cuidado com o meio ambiente. Foram dias de plantar e colher o bem que cada um pode compartilhar. E foi essa a vontade que deu vida a vários projetos de formação para os jovens. O Ana Uatico, Sonhar Sem Fronteiras, Flauta Doce, a Arte do Batique, o artesanato, corte e costura, que recebeu o prêmio de projeto inovador e levou o talento dos jovens para o Moçambique Fashion Week. Vamos ver este desfile que é realmente especial da Fraternidade Sem Fronteiras. Roupinhas feitas pelos próprios jovens. Foi emocionante ver a fraternidade em ações que unem cada vez mais voluntários. Cadernos para a África, na 3ª edição. O Garrafas ao Mar, ainda em fase piloto, unindo estudantes do Brasil e da África. Mãos de artesãs divulgando a causa com ternura. A sensibilidade criando novos produtos de fraternidade. Em várias cidades do Brasil e do exterior, bazares, eventos, a mensagem mais longe. 2017 foi o ano do primeiro encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. Um encontro de religiões, de culturas, de corações que se reconhecem como irmãos e compartilham do profundo desejo de ajudar a construir um mundo melhor. Um ano de trabalho fraterno e sentida gratidão. Pela segunda vez, a Fraternidade Sem Fronteiras recebe o troféu Você e a Paz, na categoria Instituição que realiza. Somos um movimento de amor realizando uma obra coletiva. E tudo o que estamos fazendo é resultado do esforço e da contribuição de milhares de corações que se sensibilizam com a dor do outro e querem dar ao mundo sua cota de amor. Feliz seja o seu coração em realizar o que é bom. Feliz 2018 de Fraternidade Sem Fronteiras para você e para todo mundo. Então esse é o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, essa ONG criada há 7 anos por espíritas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que hoje é uma obra coletiva feita por milhares de corações e de mãos em todo o mundo. Todo esse trabalho é sustentado pelo apadrinhamento. Além desses eventos que dão renda extra, o grosso que sustenta esse trabalho é o apadrinhamento. Imaginem vocês que com apenas R$50 mensais, nós apadrinhamos uma causa como essa, de uma fraternidade legítima, e semeamos esperança em tantos locais distintos. R$50. E a gente gasta numa pizza, num táxi, num salão de beleza, não é? Numa coisa mais simples, mas que pode transformar a vida de uma criança, a vida de um refugiado venezuelano, de uma criança com microcefalia, de crianças no Senegal, tantas outras coisas. Então, nós partilhamos isso com vocês para convidar cada um de vocês que ainda não forem parte disto
a fazerem parte desta família do Amor Sem Fronteiras. Ali fora eu tenho os folders, que são as fichas de inscrição com as informações. Quem desejar é só me procurar, basta você preencher a ficha e me entregar, e você se torna imediatamente padrinho ou madrinha da Fraternidade Sem Fronteiras. Seu pagamento pode ser feito depois em uma das contas da ONG, ou Banco do Brasil, Itaú Bradesco, ou boleto bancário, ou pode usar a maquininha de cartão de crédito da ONG, que nós andamos sempre com ela. Pode, por exemplo, pagar o ano inteiro parcelado em 12 vezes, cai R$50 no seu cartão de crédito todo mês. Você esquece que pagou, mas a ONG e todos os beneficiados não esquecem de você. Aqueles que porventura já são padrinhos e estiverem na hora de renovar o seu apadrinhamento, o seu pagamento, quiserem fazê-lo pelo cartão de crédito, também podem nos procurar no final. Com tudo isso, eu agradeço, peço desculpa por ter avançado um pouco hoje no horário, e agradeço a vocês a paciência e a Jesus pela oportunidade de juntos estudarmos esta causa de amor. Muito obrigado. Durante 320 anos, os portugueses procuraram joias, ouro, pedras preciosas pelas Minas Gerais. Perderam seu tempo porque as preciosidades de Minas Gerais brotam e se espalham pelo Brasil. E você é uma dessas pedras preciosas a quem nós agradecemos muito. Mas antes de você falar, eu quero um compromisso seu. Você passa em casa hoje e me faça um sanduíche. As pessoas perguntam assim, gente, mas por que tem tanta espírita comprometido em Minas Gerais? Eu falo, é simples, dívida. Jesus reuniu tudo num local só para ver se a gente se fortalece uns aos outros e aguenta dar conta. Quem sabe a gente possa pagar isso aqui em São Paulo nas próximas reencarnações. Muito obrigado.